Provavelmente você conhece o nome do primeiro planeta do nosso sistema solar, Mercúrio. Mercúrio é um planeta conhecido desde os tempos mais antigos, por isso ele leva o nome de um deus romano. Mercúrio é banhado por uma luz brilhante, mas apesar disso, ele é o planeta rochoso menos explorado, tendo sido visitado apenas por 2 sondas. O que realmente sabemos sobre o planeta Mercúrio? Quais são as suas características? Qual é a sua história e como aprendemos sobre isso? Sou Kelvin Tamanga e você está assistindo o Lego Entende. Ajude a expandir esse conhecimento para mais pessoas deixando seu like neste vídeo. E também se inscreva neste canal para receber conteúdos semelhantes a estes. Quando você pensa nas características físicas de Mercúrio, tenha certeza de que a primeira coisa que te aparece na mente é que ele é o planeta mais próximo do Sol e que é uma grande rocha flutuando no espaço. Até aí tudo certo, mas Mercúrio é muito mais interessante do que você pode pensar. Por exemplo, quando eu olho para Mercúrio, logo penso na nossa Lua. Isso por causa da grande semelhança que ele tem com a nossa Lua. Mas Mercúrio, na verdade, ele é visualmente mais atraente do que a nossa Lua é. A nossa Lua, toda ela parece cinzenta. Mas veja bem como é Mercúrio. Vejam em sua verdadeira cor. Apesar da maior parte dele ser cinzenta, não são apenas diferentes tons de cinza que cobrem este planeta. Ele é composto de outras cores também. Mas o que mais caracteriza Mercúrio? Qual é a característica predominante dele? Bem, você sabia que Mercúrio é composto aproximadamente por 60% de materiais metálicos e 30% de silicato? Com isso dá para ver que, na verdade, Mercúrio é mais metálico do que rochoso. Por causa disso, a densidade de Mercúrio é a segunda maior do sistema solar, com 5,43 gramas por centímetro cúbico, apenas um pouco menor do que a do planeta com maior densidade do nosso sistema solar, neste caso, a Terra, porque a Terra tem 5,56 gramas por centímetro cúbico. Então, se Mercúrio tivesse o mesmo tamanho da Terra, isso significaria que teria praticamente a mesma força gravitacional que a do nosso planeta, mas sendo do tamanho que ele é, a sua gravidade superficial é de apenas 3,7 metros por segundo quadrado. Isso significa que a gravidade da superfície de Mercúrio é apenas um pouco menor do que a de Marte. A gravidade de Marte é 3,71 metros por segundo quadrado. Isso apesar de Mercúrio ter quase 2.000 km de diâmetro menor que Marte e, automaticamente, ser o menor planeta do sistema solar com 4.869 km de diâmetro. Então, antes de deixarmos o assunto do tamanho de Mercúrio, vamos falar de uma última comparação, a de Ganímedes e Titã contra Mercúrio. Ganímedes, satélite natural de Júpiter, é a maior lua do sistema solar e, consequentemente, é a maior lua de Júpiter, enquanto que Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior lua do sistema solar. Essas duas luas gigantes são maiores que Mercúrio, mas suas massas são muito menores. Lembre-se que massa é quase o mesmo que dizer peso. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. Se você observar com muita atenção a superfície de Mercúrio, você vai ver que sua aparência é muito semelhante à da nossa Lua. Ele mostra extensas superfícies planas semelhantes a mares e crateras pesadas. Isso indica que tem estado geologicamente inativo por bilhões de anos. Mas, obviamente, era geologicamente ativo em algum momento da sua vida, porque uma das características que distingue a superfície de Mercúrio é a presença de muitas cristas estreitas que se estendem por várias centenas de quilômetros de comprimento. Mais em frente, vamos falar mais sobre isso. Uma das coisas mais diferentes que você vai ver sobre Mercúrio é uma enorme cratera em sua superfície chamada Calor Basin, com um diâmetro de 1.550 km. O impacto que criou a cratera Calores foi tão poderoso que causou erupções de lava e deixou um anel concêntrico de mais de 2 km de altura ao redor do local do impacto. No lado oposto à cratera Calores está uma grande região de terreno montanhoso em comum, conhecido como terreno estranho. Se você comparar esta região com o rochão de Mercúrio, você vai perceber por que ele tem esse nome. Mas então, como é na superfície de Mercúrio? Só para começar, a temperatura da superfície de Mercúrio é totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui na Terra. Pode variar de menos 160 graus Celsius negativos a mais de 420 graus Celsius positivos. Porém, nunca sobe acima de 93 graus Celsius negativos nos polos. Por uma razão bem simples. Em Mercúrio não existe atmosfera que possa reter o calor. Então, isso significa que há uma diferença bastante grande entre o Equador e os polos. Mas essa variação também se deve à sua órbita e rotação, da qual voltarei a falar deles mais em diante. O lado que está diretamente virado para o Sol atinge cerca de 400 graus Celsius, enquanto que no lado oposto, neste caso, o lado escuro do planeta, as temperaturas são em média 163 graus Celsius negativos. Como Mercúrio é muito pequeno e quente para que sua gravidade consiga reter qualquer atmosfera significativa por longos períodos, ele não é capaz de reter o calor que recebe por estar tão perto do Sol, e é por isso que o lado escuro do planeta é muito mais frio do que o lado voltado para o Sol. Mas Mercúrio tem uma exosfera, que é como um volume atmosférico extremamente fino ao redor do planeta. As moléculas de uma exosfera são ligadas gravitacionalmente a um planeta, mas a densidade é tão baixa que não pode se comportar como um gás, porque as moléculas não colidem umas com as outras. Quando o vento solar atinge o planeta, ele arranca certos átomos da exosfera e o que resta é apenas um rastro de átomos indo para o espaço.
e isso chama-se cauda do planeta. E até certo ponto todos os planetas têm isso, até mesmo a nossa Terra tem. A Terra até tem uma exosfera, mas começa a 600 km acima da superfície. É neste ponto onde o espaço e a atmosfera se encontram. Agora, no caso de Mercúrio, esta exosfera é muito instável. Os átomos são perdidos de uma forma contínua e são reabastecidos de várias fontes diferentes. Vamos falar dessas fontes com mais detalhes dentro em breve. Mas a NASA conseguiu confirmar que as crateras do Polo Norte do Mercúrio contêm gelo de água. E mais uma coisa, Mercúrio tem uma coisa que falta em Marte. Sim, uma magnetosfera propriamente dita ou um campo magnético ao redor do planeta. O campo magnético do Mercúrio é apenas 1,1% tão forte quanto ao da Terra, mas ainda é forte o suficiente para desviar muito do vento solar ao redor do planeta. Agora vamos falar de uma das coisas mais interessantes sobre o Mercúrio, a sua órbita e a sua rotação. Mercúrio tem a órbita mais excêntrica de todos os planetas, com sua distância do Sol variando de 46 milhões de quilômetros a 100 milhões de quilômetros. Mercúrio leva cerca de 88 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Agora, preste mais atenção ainda no que vou dizer a partir de já. O planeta Mercúrio tem uma ressonância de órbita de rotação 3/2 da rotação do planeta em torno do seu eixo. Calma aí, vou te explicar agora o que isso quer dizer. Isso significa que ele gira 3 vezes em torno do seu eixo para cada 2 vezes que ele orbita o Sol. O dia sideral de Mercúrio dura cerca de 59 dias terrestres, ou seja, Mercúrio demora 59 dias para girar em torno do seu eixo. Coincidência ou não, isso é quase a metade do seu período sinódico em relação à Terra, que é de 116 dias terrestres. O período sinódico é o tempo que um astro leva para reaparecer no mesmo local em conjunções sucessivas com o Sol. Portanto, entre as conjunções da Terra e Mercúrio, ou quando Mercúrio e Terra são alinhados, Mercúrio gira em seu eixo exatamente 2 vezes. Historicamente, houve um grande problema com isso. Por causa dessa coincidência, nós acreditávamos que Mercúrio estava travado em relação ao Sol por mais tempo. Entenda bem isso. Mercúrio orbita próximo ao Sol, o que significa que sempre foi complicado para os astrônomos dar uma boa observada nele durante a maior parte do ano. Quando Mercúrio ficava um pouco ângulo de visão da nossa perspectiva, eles davam uma olhada na face do planeta. 118 dias depois, davam novamente uma olhada durante esse alinhamento da observação principal e viam o mesmo rosto novamente. Então, para eles, isso mostrava que Mercúrio estava travado em relação ao Sol. O que os astrônomos não sabiam, ou o que eles não perceberam, é que Mercúrio girou exatamente 2 vezes em seu eixo durante esse período que eles observaram. Foi só depois das observações de radar do planeta que descobrimos que ele gira um pouco mais rápido ao redor do seu próprio eixo do que ele orbita o Sol. Então, essa ressonância orbital de 3/2 significa que se você estivesse morando em Mercúrio agora, pareceria que um dia, isso de nascer ao nascer do Sol, ou aquilo que nós chamamos de dia solar, são 2 anos mercurianos. Sim, ia parecer isso mesmo. Então, estando em Mercúrio seria mais ou menos assim. Você verá o Sol nascer relativamente rápido, e quando se aproximasse do meio-dia, ele desaceleraria e até começaria a retroceder antes de continuar novamente até o pôr do Sol. Como você pode ver, isso levou um ano inteiro, o que significa que uma noite de Mercúrio leva também um ano. Sim, um ano no ponto de vista de Mercúrio, não no ponto de vista da Terra, claro. Além disso, o Sol começa a retroceder no céu porque aproximadamente 4 dias terrestres antes de perélio, ou 4 dias terrestres antes do momento em que ele vai estar mais próximo do Sol, a velocidade com que Mercúrio viaja ao longo da sua órbita é igual à velocidade com que ele está girando ao redor de si mesmo. Neste ponto, o movimento aparente do Sol permanece parado. No próprio perélio, a velocidade orbital de Mercúrio excede sua velocidade de rotação. Então, para uma pessoa realmente parada em Mercúrio, o Sol parece se mover para trás. 4 dias após o perélio, o movimento normal do Sol é retomado. Você pode ver isso ainda mais claro numa perspectiva de cima para baixo de Mercúrio. 2 vezes por dia em um dos polos, o Sol parece fazer uma pausa e depois continua novamente. Outra coisa a notar sobre a órbita de Mercúrio é que ela é inclinada 7 graus em relação ao plano de órbita da Terra. Como resultado disso, só podemos ver o trânsito de Mercúrio na frente do Sol quando ele está diretamente entre nossa Terra e o próprio Sol. E como sua órbita é inclinada em 7 graus, isso acontece uma vez a cada 7 anos terrestres. O instrumento que nos deu mais detalhes de como é a atmosfera de Mercúrio, assim como outras características, foi o Messenger. Mas antes de falar de Messenger, é importante contextualizar um pouco, momentos antes de ele ser lançado no espaço em direção a Mercúrio. Quando a humanidade começou a enviar espaçonaves para explorar o sistema solar, o primeiro planeta a ser visitado foi Vênus, o planeta mais quente do sistema solar, isso em 1962. Em seguida foi Marte, o planeta vermelho, isso em 1965. E depois Júpiter, o maior planeta do sistema solar, isso em 1973. Só depois desses é que em 1964 chegou a vez de Mercúrio. Olhando para a distância que esse planeta se encontra da Terra, essa ordem já pode parecer um pouco estranha. Veja só,
A distância mais próxima entre a Terra e Mercúrio é de 77 milhões de quilômetros. Mas na verdade, em média, Mercúrio é o planeta mais próximo de nós. Mas a distância mais próxima entre a Terra e Júpiter é de 588 milhões de quilômetros. Quase 8 vezes isso. E Júpiter foi visitado novamente em 1964, 2 vezes em 1969, em 1992 uma vez, em 1995 uma vez, mais uma vez em 2000 e uma vez em 2007. Múltiplas missões foram lançadas a Saturno, Urano, Netuno, a cometas e até mesmo a asteroides, enquanto Mercúrio não conseguiu nada por 30 anos. Mas por que será, hein? Será que é porque descobrimos tudo o que havia para se descobrir sobre ele com aquela única missão? Não. Essa primeira missão de 1974 foi apenas um sobrevoo e mapeou apenas cerca de 40 a 45% da superfície de Mercúrio. Na verdade, o verdadeiro motivo é que Mercúrio é um dos planetas mais difíceis de se visitar em todo o nosso sistema solar. Sabe por quê? Eu acho que você já deve imaginar. Mas é assim, devido à sua proximidade com o Sol, a temperatura da sua superfície atinge máximo de 430 graus centígrados. Então, qualquer sonda que a visite precisaria ser altamente resistente ao calor. Mas essa mesma proximidade com o Sol significa que qualquer sonda lançada em sua direção irá acelerar cada vez mais rápido devido à imensa atração gravitacional do nosso astro, nesse caso, do nosso Sol. Então, usar combustível de foguete contra isso seria como nadar contra correntes. Combater a gravidade do Sol exigia muito combustível para uma espaçonave da classe Discovery carregar. Então, desacelerar a espaçonave o suficiente para ser apanhada na órbita de Mercúrio parecia ser impossível lá no passado. Era uma questão de peso, porque o peso é uma limitação desafiadora com a estrada de espaçonaves. Isso até acontece no nosso dia a dia em aviões comerciais, por exemplo. Quanto mais pesada a nave, maior será o foguete necessário para tirá-la da órbita da Terra e, consequentemente, mais caro tudo vai se tornar. Os cientistas tentam manter tudo o mais leve possível para reduzir esse custo. Então, como o combustível ocupa um lugar precioso de peso que poderia ser usado para alocar instrumentos científicos, os cientistas tentam levar apenas o necessário para ajudá-los a completar sua jornada. Mas por cerca de 30 anos, os cientistas não conseguiram pensar em como colocar combustível suficiente em uma sonda para fazê-la desacelerar o suficiente para entrar na órbita de Mercúrio, especialmente se eles também quisessem equipamentos científicos a bordo. Por isso, após o sucesso das missões de sobrevoo de Mercúrio pela sonda Marine 10, isso em 1974 a 1975, a exploração de Mercúrio foi suspensa. Mas em 1985, um especialista em mecânica orbital chamado Shen Wan-yen percebeu que havia uma maneira de colocar uma sonda em órbita ao redor de Mercúrio que não precisava de nova tecnologia. Em vez disso, ele havia calculado uma rota específica que um orbitador poderia seguir ao redor do sistema solar, que o desaceleraria o suficiente para entrar na órbita de Mercúrio com apenas algumas correções de curso. Em vez de ir direto para Mercúrio, o orbitador precisaria percorrer um caminho mais longo, mas muito longo mesmo. Mas mais longo dele quanto tempo? Sob o modelo de Shen Wan-yen, uma nave orbitaria o Sol cerca de 15 vezes, passando pela Terra uma vez, Vênus 2 vezes e Mercúrio 3 vezes antes de finalmente desacelerar o suficiente para entrar na sua órbita na sua quarta passagem. Todos esses sobrevoos planetários seriam essenciais, porque ao utilizar as atmosferas dos planetas, a velocidade vital poderá ser reduzida. Isso devido ao atrito atmosférico e devido à gravidade dos planetas. Então, a rota completa cobriria 7,9 bilhões de quilômetros e levaria 6 anos e meio. Mas as descobertas de Shen Wan-yen não foram aceitas imediatamente, por motivo que eu acho que você já deve imaginar. Mas em 1998, coincidentemente o ano em que eu nasci, a NASA começou a se interessar pela ideia e depois de ver a viabilidade da rota, lançou a sonda Messenger em 2004. Messenger tinha apenas 1,35 metros de comprimento e 1,42 metros de largura e pesava apenas 1,1 toneladas. Isso é pequeno e leve para uma missão típica da NASA. Só para você ver quão pequena ela era, nesse caso, a sonda Messenger, a sonda Juno tem 20 metros de comprimento. A sonda Messenger estava equipada com um poderoso propulsor, um escudo térmico de cerâmica para protegê-lo do Sol, 2 painéis solares e todo um conjunto de equipamentos científicos para imagens e medições de dados de Mercúrio. Os cientistas esperavam aproveitar essa oportunidade para aprender o máximo que eles pudessem sobre a composição química da superfície de Mercúrio e sua história geológica, seu campo magnético, assim como seu núcleo, entre outras coisas que você pode imaginar. Então, no seu primeiro ano no espaço, Messenger passou fazendo uma órbita em volta do Sol antes de começar a se encontrar novamente com a Terra. Isso deu aos cientistas a chance deles testarem um equipamento em um corpo celeste conhecido, para garantir que não houvesse erros e fazer os ajustes necessários. A sonda Messenger tirou algumas fotos da Terra e da Lua, e também testou seus outros equipamentos para fazer leitura da nossa atmosfera e magnetosfera. Felizmente, tudo estava funcionando em perfeita sintonia. Quando começou a se dirigir para o Sol, Messenger empregou uma técnica inteligente para ajudar a reduzir sua aceleração em direção ao Sol.
Ele usou seus painéis solares para capturar a radiação solar, assim como as velas de um navio podem capturar o vento. Essa técnica foi inteligente porque a radiação solar, quando atinge um objeto, empurra muito ligeiramente este objeto. Mas essa força foi muito pequena, porque a jornada de Messenger foi tão longa, mas ela realmente aumentou. Aproveitar ao máximo esse fenômeno foi uma das maneiras pelas quais a Messenger economizou propelente e desacelerou naturalmente. O próximo marco notável na jornada de Messenger ocorreu em 2006, quando ela fez seu primeiro sobrevoo por Vênus. Infelizmente, para os cientistas, esse momento chegou em um momento em que Vênus estava exatamente no lado oposto do Sol em relação à Terra, o que significava que Messenger não estava em contato por rádio. Ele tirou algumas fotos do planeta que mais tarde enviou, mas não realizou nenhuma ciência. Mas em 2007 passou novamente por Vênus. Naquela época, outra espaçonave orbitava Vênus, a espaçonave Venus Express, da ESA, isso, a Agência Espacial Europeia. A sonda Messenger e a Venus Express aproveitaram a oportunidade para trabalharem juntas. Então, depois disso, Messenger foi para o objetivo principal, Mercúrio. A Messenger fez seu primeiro voo em Mercúrio em 14 de janeiro de 2008, quase 4 anos após seu lançamento. Neste primeiro sobrevoo, tudo correu muito bem. O mesmo aconteceu também com o segundo sobrevoo. Mas durante o terceiro sobrevoo, isto em 2009, algo deu errado. O Messenger entrou em modo de segurança, que esse modo foi precisado para proteger o sistema da nave em caso de algum erro. Então, provavelmente aconteceu algum erro. Deve ter sido muito decepcionante para os cientistas que acompanharam essa missão por 5 anos e falhar sem ter pelo menos conseguido alguma coisa palpável de Mercúrio. Lembre-se, segundo o mecânico Shen Wan-Yen, a sonda daria a volta por cerca de 6 anos e pouco e só depois disso sobrevoaria definitivamente Mercúrio. Então, a Messenger permaneceu em modo de segurança por cerca de 7 horas. Devem ter sido 7 horas de muito estresse e agonia para todos os cientistas envolvidos. Veja só, a Messenger teve que passar pela sombra de Mercúrio durante todo o sobrevoo, o que significa que teve que contar com suas baterias por apenas 18 minutinhos. Parece que alguma coisa não foi configurada corretamente na parte de gerenciamento de energia do software. Mas felizmente, o computador da Messenger reiniciou assim que a energia dos painéis carregou a bateria e foi capaz de continuar com sua missão, virando então do Sol mais uma vez antes de finalmente entrar na órbita de Mercúrio em 11 de março de 2011. A sonda iniciou uma órbita elíptica ao redor de Mercúrio, alternando entre 200 km e 15.000 km. Isso aconteceu porque Mercúrio ele age como um espelho solar gigante, irradiando calor de volta para o espaço. Então, permanecer muito perto de Mercúrio era muito quente para a sonda, mesmo com seu escudo térmico que foi precisado para protegê-lo do Sol. Então, se afastar a cada 2 horas, dava uma chance dele se refrescar. A sonda passou os próximos 4 anos na órbita de Mercúrio, superando em muito as experiências e as expectativas dos cientistas para a missão, porque esta missão, no princípio, havia sido projetada ou havia sido planeada para durar apenas 1 ano. Antes do lançamento, os cientistas esperavam que a sonda tirasse apenas 1000 fotos, mas ao longo da sua vida útil, a Messenger tirou mais de, adivinha, 200.000 fotografias, dando-nos um mapa completo da superfície de Mercúrio em alta resolução e cor, bem como fotografando cometas próximos até mesmo outros planetas. Em 25 de dezembro de 2014, o propulsor do Messenger, tão cuidadosamente guardado até naquele momento, estava finalmente prestes a acabar. Nessa altura, a sonda estava a orbitar apenas 25 km da superfície do planeta. Os cientistas deram aos propulsores uma última explosão para estender sua órbita por o menor tempo possível, mas em 30 de abril de 2015, a sonda colidiu com a superfície de Mercúrio. Depois de uma jornada que durou mais de uma década e percorreu literalmente bilhões de quilômetros, a jornada de Messenger chegou ao fim. A Messenger nos deu uma riqueza de informações sobre Mercúrio antes de ele morrer. A bordo da Messenger havia uma série de instrumentos científicos, incluindo um magnetômetro para mapear o campo magnético de Mercúrio, que se acredita ser gerado por um efeito dínamo em seu núcleo derretido. Veja uma coisa, nossa rotação rápida e alongamento das marés da nossa Lua mantém nosso núcleo fundido, mas Mercúrio não tem uma Lua ou uma rotação rápida. O que ele tem é uma órbita excêntrica mais do que qualquer outro planeta do nosso sistema solar. A força gravitacional aumenta e diminui à medida que ele se aproxima ou se afasta do Sol, de modo que as forças das marés puxam e apertam o planeta com esta fricção, mantendo o núcleo de Mercúrio quente e o dínamo funcionando. O campo magnético de Mercúrio é apenas cerca de 1% tão forte quanto o da Terra, mas isso ainda tem um impacto em desviar muito do vento solar ao redor desse planeta. A magnetosfera de Mercúrio é altamente dinâmica. O que isso implica? Bem, para começar, eventos de reconexão são 100 vezes mais comuns em Mercúrio do que em toda a Terra. Os eventos de reconexão ocorrem quando as linhas de campo magnético se juntam à medida que o vento solar carregado empurra a magnetosfera de um planeta. Quando isso acontece, permite que algumas dessas partículas carregadas invadam a magnetosfera do planeta, entrando em uma região de plasma na cauda magnética do planeta.
Outra característica da magnetosfera que a sonda Messenger detectou foram explosões energéticas de eletrões, produzindo cerca de milhares de eletrões-volts de energia. À medida que Messenger orbitava Mercúrio, ela captou milhares desses eventos e, misteriosamente, eles foram localizados principalmente no hemisfério norte e foram comprimidos em direção ao planeta ao longo do lado voltado para o Sol. Este ainda é um campo de estudo em andamento, mas os cientistas acreditam que esses eletrões foram acelerados por meio das falhas na cauda magnética e seguem a direção do campo magnético do Polo Sul ao norte. A sonda Messenger também hospedou uma grande variedade de espectrômetros. Os espectrômetros são importantes, principalmente para detectar a composição de depósitos minerais na superfície de um planeta sem ter que coletar uma amostra. Espectrômetros também podem ser usados para detectar as partículas na atmosfera. Mas, como você sabe, Mercúrio não tem uma atmosfera propriamente dita. Mas, como eu disse anteriormente, ele tem uma exosfera, ou seja, uma atmosfera extremamente tênue. É tão fino que as partículas dentro dele não interagem umas com as outras. Mas o que a Messenger descobriu sobre a relação dessa exosfera com a sua superfície realmente surpreendeu os cientistas. Mercúrio está coberto de substâncias voláteis. Não é apenas um planeta rochoso quente. Ele parece estar coberto de potássio, magnésio, enxofre, sódio e cloro. Isso é um nível mais alto do que qualquer outro planeta telúrico e muito mais alto até do que a nossa Lua. Essas substâncias voláteis são atingidas pela radiação do Sol, mais no Equador do que perto dos polos, o que pode explicar por que na superfície algumas substâncias como o potássio, por exemplo, são mais abundantes no hemisfério norte do que ao redor do Equador. É muito mais quente Mercúrio em torno do seu Equador do que nos polos. Então, o potássio lá teria sido aquecido o suficiente para que muito dele fosse perdido da superfície para a exosfera. Agora, a exosfera de Mercúrio contém muitas das partículas que você também poderá encontrar na sua superfície, como por exemplo sódio, potássio e outras que eu mencionei. Esta exosfera não é nada estável. O vento solar capta e carrega muitas das partículas carregadas e a pressão da luz solar também afasta muitas das partículas neutras. Se não fosse pelos processos que reabastecer a exosfera, Mercúrio perderia tudo para o espaço num período de tempo muito curto. Embora a maioria das substâncias certamente venha da superfície do planeta, ele também contém outros elementos, como por exemplo hidrogênio e hélio, que não podem ser encontrados lá. Então, de onde eles vieram? Bem, como você deve saber, ou como você sabe, o Sol é feito quase todo ele de hidrogênio e hélio. E curiosamente, o vento solar carrega essas partículas para Mercúrio. Parte do vento solar fica preso na exosfera e permanece por um tempo. E até onde nós sabemos, esta é a única fonte importante de hidrogênio e hélio na exosfera de Mercúrio. Mas durante o estudo de Mercúrio, havia uma substância curiosa encontrada na exosfera de Mercúrio que os cientistas não esperavam encontrar. Sabe o que é? Sim, vapor de água. De onde vem esse vapor de água? Isso pode vir de caudas de cometas à medida que eles passam, ou pode vir de depósitos de gelos detectados pela Messenger ao redor dos polos do planeta. Surpreendentemente, o gelo de água pode existir nesse planeta devastado, mas apenas no fundo das crateras permanentemente sombreadas, sempre protegidas em direção direta com os raios da luz solar. Um radiotelescópio baseado na Terra já havia detectado regiões altamente reflexivas ao redor dos polos de Mercúrio. E à medida que as imagens de Messenger chegaram, essas regiões combinaram com as regiões de sombra permanente no fundo das grandes crateras. As estimativas colocam a quantidade de gelo de água encontrada em Mercúrio em 1 quadrilhão de quilos. Isso não é lá grande coisa para os padrões da nossa Terra, por exemplo, mas seria um impulso significativo para qualquer colônia futura ter tanta água acessível. Mas ainda há muitas coisas na superfície de Mercúrio que nós também precisamos descobrir. Coisas como antigos fluxos de lava seca, evidenciam a atividade vulcânica. Outras coisas tipo crateras de impacto maciços de asteroides que aqueceram a sua superfície e, surpreendentemente, as escarpas finas que evidenciam o seu resfriamento gradual. Essas escarpas mostram que Mercúrio está se contraindo e, pelos dados do Messenger, Mercúrio contraiu mais de 14 km de diâmetro desde a sua formação. Isso é muito mais do que o esperado. Agora, vamos lá voltar a falar do quão quente é o planeta. Tão quente que se torna necessário fazer uma pergunta muito importante. O que acontece quando um planeta derrete? Para Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, esta não é uma questão sem sentido e não pode ser subestimada. Mercúrio é um planeta muito quente, com temperaturas diurnas atingindo incríveis 430 graus centígrados. Mas apesar disso, não é o planeta mais quente do sistema solar. Esse título vai para Vênus, isso graças à sua atmosfera. Sim, isso graças à atmosfera espessa de Vênus é o que faz Vênus ser o planeta mais quente do sistema solar. O Mercúrio que conhecemos hoje, na verdade, esfriou consideravelmente ao longo dos anos. Há gelo em suas calotas polares e discutimos que os sinais em sua superfície mostram que ela se contraiu com o tempo à medida que esse interior também ficou mais frio. Então, como era naquela época antes de derreter? Entenda uma coisa, quando a rocha é suficientemente aquecida, sua estrutura sólida se decompõe e se transforma num líquido viscoso e pegajoso, conhecido como magma. Uma viscosidade ou escorrimento entre 10.000 a 100.000 vezes mais viscoso que a água. Dependendo do tipo de rocha, o magma se forma em temperatura de pelo menos 600 graus centígrados.
mas potencialmente tão altas quanto a 1300 graus centígrados. Então, para Mercúrio ter começado a derreter, sabemos que ele deve ter atingido pelo menos essas temperaturas. Apesar de ser muito menos líquida que a água, a lava ainda pode percorrer grandes distâncias antes de parar. Isso ocorre porque uma vez que a superfície da lava endurece, ela forma uma camada isolante que mantém o resto da lava protegida para que possa fluir livremente. Como sabemos que isso aconteceu realmente em Mercúrio? As pistas podem ser encontradas em crateras como o Radi Dlati. Os cientistas estimam que Radi Dlati é uma cratera relativamente jovem, provavelmente com menos de 1 bilhão de anos, com paredes bem preservadas e com um piso relativamente livre de outros impactos posteriores, e essas colinas são ásperas ao redor da cratera, mas lá por dentro dele tem uma planície lisa. Isso não é coincidência. Originalmente, o terreno dentro de Radi Dlati era provavelmente tão acidentado quanto as colinas ao seu redor. Então, por que é tão suave agora? Por que ele é liso agora? A resposta é simples, é por causa da lava. Quando a lava é deixada sozinha, ela tende a formar a superfície mais plana possível, assim como acontece com a água se você colocar numa tigela, por exemplo. Isso acontece porque ela é arrastada pelos efeitos da gravidade. O mesmo aconteceu com Mercúrio. Um asteroide colidiu com a sua superfície e a cratera rapidamente se encheu de lava. Depois que a lava esfriou, formou a planície lisa. Mas de onde veio essa lava? Existem duas teorias. A primeira é que o impacto do meteoro desencadeou uma erupção vulcânica rachejante à medida que o magma sob a superfície subia pelas rachaduras para preencher a bacia. A segunda explicação é que a superfície dentro da cratera ficou tão quente devido ao impacto do meteoro que empurrou a já quente crosta rochosa sobre o ponto de inflexão para o derretimento. Este tipo de lava é conhecido como derretimento de impacto. Mas a verdadeira explicação é provavelmente uma combinação das duas coisas. Mas para além desses eventos que acabamos de falar agora, existem muitos outros eventos de Mercúrio que mostram que o que acontece quando um planeta começa a derreter. Um desses podem ser resumidos em meteoros chovendo do céu, derrubando as rochas em que eles pousaram, vulcões explodindo, preenchendo a paisagem lentamente com magma borbulhante em lagos e rios de fogo, ou sufocando o ar com cinzas ardentes, além de gás tóxicos espessos emitidos com as erupções. E até mesmo o chão que você poderá pisar pode explodir a qualquer momento sob os seus pés. Era assim quando Mercúrio estava derretendo, mas Mercúrio está quieto agora, tanto quanto podemos dizer que não há mais vulcões ativos no planeta. Embora o Sol ainda esteja quente sobre ele, a folha desenfreada que enfureceu sobre a sua superfície agora está muito calma e bem acalmada mesmo. Quando algo é incrivelmente difícil de alcançar com Mercúrio, é extremamente difícil de estudar. Essa é uma das razões pelas quais em toda a história de Mercúrio só houveram 2 missões de Mercúrio com apenas uma a caminho. A Mariner 10 em 1974, a Message de 2011 e a Baby Colombo prevista para chegar em 2025. Dessas 2 missões anteriores, apenas Message entrou em órbita ao redor de Mercúrio e, portanto, é a única missão a nos dar imagens de perto da superfície de Mercúrio. E, curiosamente, algumas das informações que vimos na superfície de Mercúrio ainda são mistérios não resolvidos mesmo depois de uma década. Há muitos mistérios sobre Mercúrio que nós precisamos saber. Então, vamos terminar dando uma olhada em alguns desses mistérios e informações e ver quais respostas podemos encontrar. Quando você olha para a superfície de Mercúrio, existem algumas características que vêm logo à sua vista. Primeiro é a sua cor. A cor de Mercúrio não é apenas monocromática. Ela é salpicada de cinzas salpicados, cremes com secções e linhas mais claras. Além disso, você provavelmente notou as crateras. Muito parecido com a Lua, Mercúrio está coberto de crateras. Isso porque pedaços antigos de detritos espaciais caíram no planeta desprotegido com uma distribuição aproximadamente uniforme. Esses pedaços oferecem informações fascinantes sobre a história violenta desse nosso planeta irmão. Hoje, graças à missão Messenger, temos muitas informações sobre Mercúrio. Mas ainda assim, existem muitos mistérios a serem descobertos na superfície de Mercúrio e muitas outras informações fascinantes a serem obtidas à medida que a ciência vai avançando. Quando a sonda Baby Colombo da Agência Espacial Europeia, a ESA, chegar a Mercúrio em 2025, iniciará outros extensos estudos do planeta e talvez tenhamos outras informações mais relevantes que nos faltam. A Baby Colombo poderá revelar as características da magnetosfera e assim como da exosfera de Mercúrio e assim dará uma olhada mais clara em sua superfície e na sua geologia, assim como na sua composição. Mas até então, os cientistas continuarão a estudar os dados que nós temos. Por enquanto, Mercúrio existe cozido em seu forno solar. Ele sobreviveu lá por milhões de anos e sobreviverá por milhões de anos mais. Isso apesar de tudo que o Sol, assim como o sistema solar, tem para jogar sobre ele. As condições insuportáveis de seu ambiente podem dificultar o acesso, mas não há como negar sua resiliência, mostrada em sua beleza carbonizada e cheia de crateras. Talvez um dia saibamos tudo o que há para saber sobre Mercúrio, o nosso planeta ou o primeiro planeta do sistema solar. Apesar de ser o planeta mais iluminado do sistema solar, isso graças à sua localização, ainda há muita luz para se lançar sobre este planeta, o Mercúrio. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste mini documentário, deixe um gostei, um like. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar seu sino de notificações. E uma outra coisa, não deixe de conferir meus outros vídeos nessa playlist aqui que está passando sobre planetas.
Não se esqueça de se inscrever, hein? Se inscreva e receba o conteúdo semelhante a esse todos os dias que eu for lançar os vídeos.